Bem, pessoal, o nosso colega Cleib está aqui para ministrar com vocês. O empenho do rapaz é intenso, mas a gente há de convir, certo, do que as conversas que nós temos por aí, muita gente está na mesma situação nossa. Então, ele jamais ia falar, gente, eu vou adiar a entrega do SR, o E-Social. Não vai falar, não. E ele vai falar que pode ter multa, e pode ter multa. Eu não vou falar o resto, certo? Pode ter multa sim, certo? Mas há de convir que, acabando todas essas entradas que estão colocando, o E-Social, ele veio para ficar. E tem outro que veio para ficar também, o E-Financeiro. Muita gente não sabe nem o que é o E-Financeiro. Esse E-Financeiro veio para ficar também. Eu falei do lucro distribuído. O lucro distribuído, se for distribuído por caixa, não poderá ser inferior a R$30 mil. Superior. Se for superior, ele tem que apresentar a justificativa desse caixa. Então, vamos deixar para depois. Vamos agora para frente fazer realmente contabilidade, porque você não fazendo contabilidade não tem jeito de distribuir lucro, a isenção do lucro. Tá bom? E nós vamos ficar abertos sempre com qualquer pergunta, que se vocês perguntam, a gente pode aprender também. E diz o ditado, ninguém sabe o que o calado quer. Tá? Então, vamos perguntar o máximo possível. Não vamos ter vergonha de perguntar. Se você não perguntar, você não quer aprender. Então, vamos ser um sem vergonha, mas vamos aprender, né? Tá? Então, tá pronto, Cleib? Então, use o máximo que possível do nosso colega Cleib, para que ele possa aprender alguma coisa a mais a respeito de ação social. Com a palavra, o Cleib. Ok, bom dia, pessoal. Já é o nosso sexto bom dia, né? Então, eu sei que a maioria já é... Quem está vindo aqui pela primeira vez? Primeira vez? Poxa, eu esperava um, talvez dois. Não, agora voltou. Tá. Tudo bem, está o pé. Ok. Eu estou perguntando por quê? Porque, de repente, pensando que a turma já tivesse mais familiarizada, então a gente ia mudar o ritmo de condução, a maneira de conduzir o que a gente vai mostrar. Mas como é a primeira vez para muitos, né? E eu quero crer que boa parte de vocês, até em função do grupo que as suas empresas estão enquadradas, que deve ser o grupo 3, né? Mas a gente vai passar então aqui, começar da fase 1 e até chegar lá na fase 3. Nesse contexto, comentar de algumas coisas aqui que nós temos que ter, que ainda não tem, daquilo que tem que ser feito, ou alguns ajustes que sejam necessários. O bolso? Tá ruim? Bom, então, nós vamos começar. Eu sei que para muitos que já vieram em outras oportunidades, já viram os nossos vídeos, né? Mas, nesse caso aqui, então, entendendo que boa parte é a primeira vez que aqui está, nós vamos dar uma geral. Como a gente já está um pouco familiarizado, a gente já tem ideia daquilo que pode ser sua dúvida, né? Então, eu vou ser mais, assim, mais categórico, às vezes até vou puxar um pouquinho o ritmo. Mas é o que o Everaldo falou. Na dúvida, pergunte. Ok? Bom, trabalhar aqui com o E-Social, o que nós precisamos ter em mente? Que tudo o que acontecer com relação à empresa, no caso aqui é o empregador, é chamado de evento, ou seja, são acontecimentos. Tudo é evento, né? Então, até que a gente teve que mudar dentro do nosso cadastro aqui, nós tínhamos lá, ou temos o cadastro de eventos, que são as rubricas, os proventos e descontos, né? E nesse contexto, a gente teve que mudar, chamar de fato de rubricas e não eventos, para não confundir com os eventos que nós já temos do próprio E-Social. Então, no sistema,
você tem aqui condições de acessar a tela que vai te mensurar. E agora? Fica assim ou não? Então deixa eu diminuir minha luminosidade aqui, porque fica ruim, porque eu também não vou enxergar vocês. Porque fica muito claro aqui para mim a claridade, não é enxergar, mas a claridade é que ela vai me incomodar um pouco. Mas tudo bem. É o seguinte, vamos lá, se precisar depois a gente apaga um pouco, você tira um cochilo. Falar em tirar um cochilo, Everaldo, que horas que a gente vai tomar o café? É só para saber, para eu me organizar aqui. Ok. Ok. Então é o seguinte, para nós acessarmos o nosso ambiente aqui do E-Social, você tem aqui nessa barra de ferramentas em cima o E-Social. Nós temos condições de acessar aqui embaixo também. E se você vier no menu, você tem aqui a opção do E-Social. E lá em intercâmbio também. Essa é a nossa tela onde a gente está procurando colocar tudo aquilo que diz respeito ao E-Social, né? Praticamente tudo que nós temos aqui, nós temos fora também. Mas a gente procurou concentrar o principal aqui. E você vai perceber, está aqui transações, é onde a gente vai estar enviando. Aqui é a configuração, links, cadastros. Aí tem uma parte aqui nova, que é a chamada de pagamentos. Nós já temos os pagamentos, que é utilizado para você fazer a integração da folha com a contabilidade. Mas esse pagamento que está aqui é pensando no pagamento do E-Social, certo? Que é totalmente diferente daquilo que nós temos hoje, que a gente utiliza para fazer a integração com a contabilidade, tá? Inclusive aquela tela que você, para quem já faz uso, ela deve mudar exatamente com base nisso que nós estamos fazendo agora aqui, que é preparando a parte do S1210 para o E-Social. Os pagamentos são individuais. E vai ficar mais interessante quando a gente for fazer essa integração com a contabilidade. Então, já é um reflexo positivo do E-Social dentro do sistema também. Então, é o seguinte, para você trabalhar, a primeira questão é que nós temos que ter no computador, o meu aqui já tem, e eu quero crer que mesmo aqueles que estão aqui pela primeira vez, já devem ter, você tem que ter instalado aqui o componente que vai permitir a comunicação entre o software nosso, o nosso programa, com o portal do E-Social, certo? Tem que ter esse componente. Sem ele, o sistema não vai conseguir fazer essa comunicação. Nesse contexto, como é que eu sei que eu já tenho um componente? Se você olhar aqui embaixo, ó, isso aqui está dizendo qual é a versão do componente que eu tenho instalado. Caso eu não tenha, isso aqui vai ficar em branco. Como é que eu faço para baixar esse componente? Ou eu venho aqui em configurações, ou aqui mesmo, ó, eu vou chegar no mesmo lugar, definição do ambiente, baixar componente, está vendo? Configuração, baixar componente. Quando eu clicar aqui, o que ele está me dizendo? Que ele vai carregar o seu navegador de internet padrão, pode ser o Explorer, o Edge, o Chrome, seja lá o que for, ele vai abrir o navegador e já começa a fazer o download do componente. Terminou, aí você vai fazer a instalação dele, certo? Sugestão, quando você for executar a instalação do componente, é importante que o programa esteja fechado, ok? Por que eu estou dizendo isso? Vocês aí já sabem, para quem já está trabalhando, no início da semana passada, ou final da anterior, já não lembro mais, nós forçamos vocês a atualizarem o programa e o componente, né? A versão que nós tínhamos aqui era 1.06, agora já é 2.1.12. Para atender umas mudanças que a gente teve, em termos lá do próprio portal, mas coisas que não nos interessam, nós como usuários comuns. Então, se você tiver com a sua versão 1.06 e você entrar no programa com ele já atualizado, ele vai te dar uma mensagem dizendo o quê? Que a versão do seu componente está desatualizada e pede para que você atualize. Como é que eu faço? Configuração, baixar componente. Você vai baixar, como se for, da mesma forma, o mesmo princípio de você atualizar o programa. Ele baixa, terminou, fecha o programa e executa o instalador ou atualização, que é a mesma coisa do componente, certo? Uma vez feito isso, quando você estiver na tela, aqui embaixo ele já vai dizer qual a versão do componente, ok?
Ontem mesmo o pessoal do suporte me procurou, estava dando um erro lá na pesquisa dos lotes, que foi o que nos motivou a atualizar. Aí falava lá que tinha uma falha no header, que é o cabeçalho do lote, isso, aquilo, aquilo outro. Aí eu perguntei, qual a versão do programa? Ah, a versão do dia 15 de março. Então eu já sabia que ele não tinha atualizado o programa e, consequentemente, não tinha atualizado o componente. O componente, se não me engano, isso aqui é a terceira versão que nós estamos utilizando, desde o ano passado. Então, assim, a gente não fica alterando ou atualizando o componente com frequência, tá? Às vezes, pode acontecer de nós perdermos uma OCX, uma DLL, que o componente faz uso, e diante disso, a gente vai pedir às vezes que você atualize novamente o componente. Mas, do contrário, tranquilo, você não precisa se preocupar com essa questão de estar sempre atualizando. Quando for necessário, o programa vai te avisar que você precisa baixar a atualização do componente. Bom, nessa tela de configurações eu tenho aqui o meu ambiente. A ideia do ambiente é para estabelecer se você vai estar trabalhando em homologação ou em produção. Grande parte nossa já está produzindo. Hoje, 2 de abril, oficialmente até 9, nós temos que concluir o envio. Então, você já deve estar produzindo, por isso que eu estou dizendo que boa parte você já está assim. Você tem que estar concluindo o envio da primeira fase, para as empresas do grupo 3, que seriam as empresas do Simples Nacional, né? Ou aquelas instituições a natureza jurídica começa com 3. Igreja, associação, sindicato, essas coisas assim, ok? Então, o ambiente é para definir se você vai homologar, ou seja, testar, fazer testes. Você pode testar quantas vezes quiser, e é o que nós vamos estar trabalhando aqui no ambiente de teste. Ou se você disser que você vai produzir, aí tudo que você enviar tem caráter judicial, ou seja, é para valer, ok? Eu posso alternar entre produção e homologação? Pode. Você pode estar homologando, muda para produção, envia algumas coisas em produção, volta para o seu ambiente de homologação e continua testando aquilo que você julgar necessário. O que acontece quando você está produzindo? Em produção, aquilo que você envia, se você entrar lá no portal do E-Social, com o certificado e tudo mais, você vai conseguir acessar as informações que nós subimos para lá. O que muita gente já tem feito, aí percebe de repente que tem uma informação que não está de acordo com aquilo que está no programa. Provavelmente uma falha nossa, no envio, numa seleção, né? Coisas que a gente vai ter que estar fazendo um ajuste. Então é importante, sempre que possível, enviou, foi autorizado, dá uma olhada lá no portal. O portal ele não é tão amigável assim, para a gente ver as informações, ter um relatório. Mas a gente tem que começar a usar o portal para começar a familiarizar com os recursos que ele oferece, que no final acaba nos ajudando a vocês e vocês também no sentido de nos ajudarem aqui para estar fazendo os devidos ajustes, tá? Então, quando você produz, ou seja, se é produção, se é oficial, tem como você ver o que está lá no portal. Se você está testando, ou seja, homologando, ou produção restrita, né, que é a mesma coisa, aí a gente não consegue ver nada no portal. Ele não abre esse leque para nós. Poderia e deveria, mas não, assim não o fazem. Tá? Então, você só consegue ver no portal aquilo que você manda em produção. Isso tem que ficar bem claro. Então, produção é oficial. Homologação é teste. Ok? A partir de quando aqui foi a data que eu defini, que eu configurei essa empresa. Certificado. Tudo que nós enviarmos, tudo. Aí não é uma questão do nosso programa, qualquer software. Se você está enviando alguma coisa lá para o E-Social, o que garante, ou seja, a origem da informação, ou seja, quem é o empregador, é a assinatura eletrônica que vai acontecer através do certificado digital. Então, tem que ter um certificado digital vinculado a essa empresa, porque quando a gente gerar um arquivinho, converter para o XML e enviar, junto vai a assinatura de quem é o responsável por essa empresa, certo? Então, é importante que haja aqui o certificado, ou seja, no caso aqui, como é que eu sei? Eu estou informando aqui o CNPJ da empresa aqui para ele poder buscar o certificado. Poderia ser o CPF? Sim. Né? Aí são 3 situações. O CNPJ da própria empresa,
o CPF de quem é o sócio responsável pela empresa junto à Receita Federal, você já pode colocar aqui se você tiver o certificado, ou de repente o seu CPF ou o seu CNPJ como escritório, desde que você tenha a procuração te dando poderes para fazer isso, tá? Então aqui você vai definir o CPF ou o CNPJ de quem é o responsável, beleza? Outro comentário, a empresa matriz e filiais. Ok, no caso da filial, ele só aceita você transmitir alguma coisa se for com o certificado da matriz. Ele não aceita você transmitir com o certificado da própria filial. Regra deles, ok? Então tem que ter o certificado da matriz. Ou então você tem que ter a procuração te dando poderes para a matriz e, claro, aí nesse caso você consegue transmitir também. Ok? Até aqui? A sua empresa, em que etapa que ela se encontra? Ela é uma empresa do grupo 1, que começou lá em janeiro de 2018, empresa do grupo 2, que começou em julho de 2018, né? Ou no caso aqui do grupo 3, que nós sabemos que é a maioria, são as empresas do grupo 3 que começaram agora em janeiro, perfeito? Lembrando que a gente só tinha o grupo 1, 2 e 3. Quando foi em outubro, percebeu-se que o volume de informações estava muito grande e acharam por bem criar um outro grupo e fazer uma espécie de uma prorrogação. Por isso que boa parte também de vocês, querendo cumprir tudo no prazo, de repente uma empresa do Simples que estava aqui no grupo 2, lá em julho, agosto, você já fez um envio da primeira fase. Aí veio o governo e falou, não, ó, não precisa, vai ficar para janeiro, né? Então, para aqueles que já enviaram, as empresas que seriam do Simples Nacional lá em julho ou em agosto, as informações já estão lá no portal. Aí, às vezes, vocês ligam perguntando, eu preciso mandar tudo de novo? Não, não precisa. Aquilo que você enviou em produção, fica lá, ok? Não se perde, tá? Porque, na verdade, a responsabilidade de manter essas informações é do governo federal, é do SERPRO lá e tudo mais. Tudo bem? Então, no caso nosso aqui, nessa empresa, ela é do grupo 2, e aqui, se for do grupo 3, que seriam as empresas do Simples, por exemplo, né, você vai definir que é o grupo 3. O certificado, ele já identificou com base no CPF, ele já achou porque já está instalado aqui, beleza? Detalhe, quando você usa o seu certificado A1, você não precisa preocupar com nada, mas se você utilizar o certificado A3, que é o token, e às vezes nós esquecemos de plugar o token na hora que você vai fazer o trabalho com aquela empresa. Às vezes você vai colocar o token e na hora de fazer a assinatura, ele pode não reconhecer, dar erro na assinatura, alguma coisa assim. Aí você sabe que ele funciona, está funcionando, mas para o sistema às vezes não vai dar certo. Então, primeiro, se é no token ele não reconhece, muda de porta USB, coloca numa outra porta e faz o teste. Tá? O meu é o A1 e ainda assim está dando problema na hora de fazer a assinatura, porque às vezes ele vai retornar com erro. Aí qual é a sugestão? Desinstale o certificado e novamente faça a instalação. A gente tem grande chance que funcione. O sistema define aqui uma pasta onde a gente vai armazenar os arquivos que eu gero. Aqui ele já mostra para você automaticamente aonde foi instalado o certificado. Essa parte aqui, eventos, fontes distintas, matriz e filiais, ok? Qual que é a ideia aqui, gente? O Wilson está aqui e ele faz a folha de pagamento do Carrefour ali do setor sul, né? E aí tem o Everaldo que faz, no escritório dele, ele faz o Carrefour lá da T9, por exemplo, matriz e uma filial. Partindo do princípio que eles utilizem o nosso programa, o mesmo sistema. Os cargos que existem na base, no sistema do Wilson aqui, tem um tratamento, tem uma sequência, uma numeração específica para ele, e os cargos que o Everaldo utiliza não necessariamente serão os mesmos, claro, então tem um porquê para cada um deles. Se os dois enviarem, quando nós falamos de matriz e filial, a base de dados lá no portal, ela é uma só. Junta todo mundo lá. Matriz e filial. É como se o lado de cá fosse matriz, o lado de lá fosse a filial, mas o ambiente
do empregador, ele é um só. Fica todo mundo no mesmo ambiente. Então, partindo do princípio que nós temos 2 escritórios alimentando informações dessas empresas, matriz e filial, e mesmo sendo de outro sistema, a gente precisou fazer isso aqui. Ou seja, quando eu marco que eu vou trabalhar com fonte distinta, matriz e filial, o que ele está dizendo aqui? Quando essa opção é selecionada, o formato de alguns campos enviados para a plataforma do E-Social é alterado. Uma vez que tem enviado eventos com esse formato, não desative este campo, pois poderá gerar incompatibilidade. Fonte distinta é indicativo de que, além do seu sistema, outros usuários, outros contadores, se for o caso, com sistemas distintos, também estão fazendo o envio. Nesse caso, o sistema irá colocar um diferencial nos eventos para não duplicar valores. Traduzindo isso, quando a gente envia os cargos, quadro de horário, rubricas, isso praticamente. O que acontece? Cargo 1. Wesley 001. Ele enviou o 001. Digamos que o cargo é programador. Quando o Everaldo for enviar a filial, ele também tem o cargo 001. Só que o cargo 001 dele é secretário, sei lá, como é que chama? Serviços Gerais, beleza? Uma vez que o Wilson enviou o 001 e foi autorizado, ele está lá na base. Quando o Everaldo for enviar a filial e enviar o cargo 001, o que vai acontecer? Ele vai rejeitar. Por quê? Porque ele está falando que ele quer incluir um cargo 001, só que esse cargo já está na base. Aí ele rejeita falando que já existe. Quando a gente marca essa opção, o que o sistema faz? Ele vai enviar o 001, só que eu acrescento uma expressão, coloco um identificador, microfone, um identificador a mais para poder diferenciar. Então, tem o 001 e vai ter o 001 MF e o número da empresa. Só para distinguir. Os dois vão estar lá. Aí sim a gente vai ter os 2 cargos. Se não tiver essa diferenciação, só pode existir um cargo. Ok? Tudo bem? Oi. Grupo 4 é empresas do governo, órgãos públicos. Oi. Certo. Eu posso marcar ali que vai acontecer. Ah, não. Ótimo. Excelente. Faltou aqui a informação. Quando eu falei aqui, o Wilson e Everaldo, contadores distintos. No caso da Marta, ela tem a matriz e ela faz as filiais também. Como usuária do nosso programa, e vocês sabem disso, a relação de cargos que nós temos no programa é uma só para o sistema inteiro. A relação de rubricas que nós temos também é uma só para o sistema inteiro. Então, quando é matriz e filial, mas é você que faz tudo, não justifica você marcar essa opção. Entendeu? Até porque se você marcar, aí a gente vai ter que mandar todas as rubricas de novo para a filial, todos os cargos. E quando você tem matriz e filial, por exemplo, as rubricas, basta eu mandar uma vez. Por quê? Porque as rubricas vão entrar no nosso ambiente e vão ficar disponíveis para qualquer CNPJ, seja o da matriz, seja das filiais. Tá? Então, muito feliz a pergunta da Marta. Se você faz tudo no seu sistema, então não há necessidade ou nem se deve marcar isso aqui. Então, até que aqui eu falo, eu não sei se está bem claro, mas ele fala lá em fontes distintas. Um contador de um lado e outro, né? Ou às vezes a própria empresa, vamos pensar assim, ela tem o seu sistema de folha que vai transmitir o E-Social, pode ser o nosso programa ou qualquer outro, né? Se ele faz na própria empresa, lá na matriz ele envia e lá na filial também envia, tem que ter esse diferencial para não coincidir a numeração ou a identificação desses eventos que são de uso comum para todo mundo, ok? Tá. Aqui eu mostro a versão. Então aqui você configura o seu ambiente, ok? O seu ambiente. No meu caso eu sou do grupo 2.
A maioria absoluta hoje é o quê? Grupo 3, são as empresas do Simples, beleza? Então você viu que você pode baixar o componente, e aqui, antes da gente entrar nas transmissões, a parte de certificado. É importante que você, quando for trabalhar, deixa eu voltar aqui. Aqui ele fala, ele traz as informações do certificado desse CNPJ e fala se ele, quando ele vai vencer, 27/2/2020. Às vezes, você instala o certificado, ele venceu, você vai lá e renova. Só que o certificado vencido continua aqui no Windows. O sistema ele não tem esse controle para saber quem é quem aqui. Ele pega o primeiro certificado que acha e já absorve ele. Então, seu certificado, se ele venceu, certificado vencido não serve para nada. Remova ele. Deixa só aquele que de fato está em vigência, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Configuração, certificados. Se você vier aqui em conteúdo, certificados, aqui ele dá a relação dos certificados que eu tenho instalado e as suas respectivas datas de validade. Perfeito? Supondo que eu tenha algum aqui que esteja vencido, por exemplo, um aqui vai vencer no dia 25 de abril. Dia 26 eu já posso removê-lo, porque não vai resolver nada aqui para mim, tá? Instalou o novo, ele vai entrar na relação e o sistema vai buscar ele para você. Ok? Então aqui é para eu relacionar essa parte para você ver o que a gente tem de certificado. Essa tela aqui não é do nosso programa, eu já estou buscando um recurso do próprio Windows. Ok? Até aqui, gente. Então você define o seu ambiente, se precisar você vai baixar o componente e verificar, quando você entender que sim, a relação dos seus certificados, para ver quem já está vencido e com a intenção de remover aqueles que já passaram do prazo. Tá? Bom, então aqui embaixo, o sistema está me mostrando que eu estou no ambiente de homologação, estou testando, está mostrando a versão do meu componente, eu estou no grupo 2, essa empresa específica, e aqui ele está me avisando que tem pendências, né? Deixa eu fechar, vou entrar de novo. Ó, atenção, há pendências que podem interferir na funcionalidade do e-social. Quando você clica, a informação vem aqui para baixo. Se eu clicar, ele traz aqui, ó, há 10 registros de forma de afastamento não parametrizados para o e-social. Clique no menu cadastro, forma de afastamento e parametrize todos. Então é o seguinte, forma de afastamento, por exemplo, forma de rescisão, as próprias rubricas, os empregados, todos eles têm que ter um código que a gente possa direcionar para o e-social. Então é assim que o e-social trabalha, ou seja, você parametriza, você configura o seu sistema, e esse princípio ele é o mesmo para o nosso programa, para o programa da Tron, Alterdata, fugiu aqui, domínio, né? E por aí vai. Ou seja, o seu sistema tem sua codificação própria, mas para o e-social, quem é ele lá dentro? Aí é onde a gente fala que é o de para que nós estamos montando. Perfeito? Então, nesse contexto aqui, o sistema está te avisando, nas formas de afastamento, nessa base aqui, boa parte delas não está configurada. Só seguindo lá, cadastro, forma de afastamento. Na verdade, aqui, pelo jeito, estão todas, ó. Deixa eu pegar aqui a 1. Estão vendo aqui? Motivo de afastamento está em verde, ó. Se eu não definir, o sistema não vai, se ele enviar, vai enviar com código 0, ou seja, afastamento maternidade. Beleza. Se eu consultar, essa relação aqui é a relação que a gente buscou do próprio portal para disponibilizar. Vamos achar aqui o maternidade, rapidinho. Só isso aqui que nós vamos fazer. Motivos de afastamento. Licença maternidade, inclusive, para o cônjuge sobrevivente, que seria o 17. Licença maternidade, 121 dias a 180. Entendeu que isso aqui é para órgão público. Licença maternidade, afastamento temporário por motivo de aborto, maternidade temporária, motivo de licença maternidade decorrente de adoção, licença maternidade 180 dias, antecipação. Eu entendo que nós vamos pegar o 17 mesmo aqui. Então, 17. E vou... Aí está aqui, ó, 17. Vou registrar. Deixa eu pegar o 2. Auxílio doença. Vamos ver o que tem aqui. Acidente ou doença do trabalho. Acidente ou doença não relacionada ao trabalho. Isso aqui faz diferença, tá?
Quando é uma doença ou um acidente que ocorreu em função do trabalho, é 1. Se é uma doença ou um acidente que não é em função do trabalho que ele está se afastando, o código seria o 3. O 3 aqui não é o 2, não, o 3, tá? É o 3. Aqui pulou o 2, né? Não tem. Mas quem não colocou não somos nós, é o E-Social, tá? Então, auxílio-doença. Eu vou entender que isso aqui não é relacionado ao trabalho. Eu vou pegar aqui o 3 e vou registrar. Há pendências. Vou clicar. Observe que agora ele falou que existem quantas pendências? 8. Porque eu já configurei 2. Isso vai me impedir de trabalhar? Não. Ele só está te avisando, tá? Mas aqui eu não vou ficar fazendo essa configuração. Cadastro. Forma de rescisão. Da mesma forma aqui, ó, nas rescisões que nós já utilizamos, existe o código de saque do FGTS, código para o CAGED, para a CEFIP, para a RAIS, para o TRCT e agora motivo de desligamento para o E-Social. Ok? Então é mais um código que a gente precisa informar. Da mesma forma que se você vier e consultar, estão aqui os códigos, motivos de desligamento. Essa é a expressão que ele utiliza, desligamento. Nós sempre falamos aqui no nosso tema de rescisão, né? Eu vou começar a mudar lá o nome dos nossos formulários e tudo mais, para a gente começar a se habituar com o desligamento. Isso vale também para mim. Porque às vezes a gente quer falar no S2299, que é o desligamento, a gente fala na rescisão. Então, a rescisão para o E-Social é um desligamento, tá? Bom, vamos entrar aqui. Automaticamente eles já dão os direitos que eles devem nesse documento que eu observar. Pode ser selecionado? Repete a pergunta. Na parte lá do desligamento, automaticamente já selecionou lá os direitos sobre o verbo decisório? Tem que ser na verdade, aqui a gente só está fazendo essa configuração e aquilo que ocorreu na rescisão, ou no desligamento, né? Tudo aquilo que ocorreu em termos de verbas que nós calculamos, a gente vai mandar. Aquelas verbas, as verbas vão ser enviadas quando você for... Ah, tá, entendi. Você quer falar aqui embaixo. Aqui, né? Sim, sim. Tudo aquilo que for passivo, no momento da rescisão, que você estiver calculando, se ele tiver o direito, o programa vai calcular. Por exemplo, aqui tem férias vencidas. Ele tem de receber? Tem, claro. É a obrigação de receber. Mas vamos supor que eu estou agora, e aí o próprio sistema já busca aquilo que eu já calculei e já seleciona ele. Não tem necessidade de eu apagar. Não, não tem necessidade. Aqui você só vai configurar esse registro, que você já usa há muitos anos, porque quando eu for enviar o desligamento, que é a rescisão, ele precisa desse código, por exemplo, o 02. Tá? Porque ele vai saber o porquê dele e, às vezes, até fazer alguma crítica diante daquilo que a gente está enviando. Aí ele busca, né? Porque ele já selecionou. Sim, exatamente. Bom, transações ou transações. É o mesmo lugar, tá? Essa é a nossa tela para a gente poder estar enviando e buscando informações lá do portal ou para o portal. Tá bom? Então, o sistema mostra aqui o número da empresa, o nome dela, o CNPJ. Ele diz o ambiente que você está trabalhando nesse momento, né, que é o ambiente de teste. Ele relaciona aqui o CNPJ ou CPF do certificado, e ele dá um OK aqui porque o certificado não está vencido. Ele fala da versão do seu componente que ele localizou, tá ok? E a natureza jurídica da sua empresa, tá? A gente mostra a natureza porque a natureza ela também influencia no grupo no qual ela está enquadrada. Como eu disse agora há pouco, empresas cuja natureza jurídica começa com 3, associação, igreja, sindicato, é grupo 3. Né? Então, às vezes você está enviando, aconteceu muito no ano passado, o pessoal querendo enviar em caráter de produção, e aí a natureza jurídica começava com 3 e o E-Social rejeita. Por quê? Porque ainda não estava dentro do prazo da obrigatoriedade. Bom, então está aqui, ó. Nós vamos trabalhar primeira fase, segunda fase, terceira fase. A primeira fase, do S1000 ao S1050. Esse 1010, que é o mesmo 1010 que está aqui em cima, ele está até fora da ordem e está em azul,
porque eu coloquei ele depois, mas esse 1010 serviços e o S1010 rubrica, ele vai fazer um merge, ele vai se juntar, né? Ou seja, rubricas, botão direito do mouse, sim, aqui é o cadastro das nossas rubricas, não é isso? Beleza. Salário base, que é configurado, isso aqui você já conhece. Aonde que está a novidade? Aqui, né? Ou seja, para o E-Social, a minha rubrica 1, que é salário, como é que ela está configurada? Quem seria ela lá dentro do portal? Aí você tem que localizar a sua rubrica naquilo que se enquadra no que já tem aqui disponível. Então ele vai saber que o meu 001 salário corresponde para ele à rubrica 1000. Então ele já sabe que tudo que for com esse código 1000 é salário. Perfeito? Então você tem que configurar as rubricas, assim como as formas de afastamento, forma de rescisão, para você enviar para o E-Social. A vantagem nossa, volto a dizer, rubricas, cargos, rubricas, cargos, o serviço, que mais? É praticamente isso. É de uso comum do sistema. Forma de afastamento, forma de rescisão, né, ou forma de desligamento. Essas tabelas, elas são únicas no sistema. Configura uma vez e já vai valer para todas as empresas. Tá? Então, já fica configurado. Então, você vai gastar um tempinho inicialmente, mas depois o seu trabalho é só de enviar. Tá bom? Então, quando eu entrei lá em forma de afastamento e fiz a configuração, isso já vai valer para todas as empresas que eu for trabalhar. Pode falar. As empresas que nós enviamos lá em Uruguai, é bom a gente entrar no portal e configurar o FAS, o RAT, o FAP ou o FAP é igual? O que nós mandamos em julho? O que você mandou já está lá. É o correto. É o correto. Tanto é que ele autorizou. Tá? 3, também é no grupo 3. É agora, exatamente. Aquilo que você já mandou, é interessante você acessar, consultar, verificar o que está lá. Mas se você já mandou, tem que corrigir ou tem que fazer alguma alteração. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então aqui nas minhas rubricas, eu vou configurá-las conforme o código do E-Social. Sim. Cleive, eu gostaria que o pessoal, quando quiser perguntar, levanta o braço, que a gente leva o microfone para ficar bem gravado. Para poder falar o microfone, né? Tá bom. Bom, prosseguindo aqui. Então, essa tela aqui é onde nós vamos trabalhar com os envios dos eventos da primeira fase. Tudo começa pelo evento S1000, que é onde vão os dados do empregador. Que informações são essas? Se eu ver aqui, der um clique nesse íconezinho, eu estou mandando CNPJ ou CPF, no caso o KEPF, né? Razão, natureza, a classificação tributária, se ela é desonerada ou não, e os indicativos, que são campos novos, que eu vou mostrar para vocês, se é uma cooperativa, construtora, entidade educativa, né? Se é trabalho temporário, o nome, o CPF e o telefone do contato. No caso nosso aqui do contato, é aquela pessoa que está lá no cadastro da empresa que é responsável pelo módulo pessoal, que você definiu lá. Não tem um responsável? Normalmente é você, o contador, ou o seu funcionário. Eu pego aquelas informações e coloco aqui. Porque caso eles queiram fazer algum contato de fato, eles vão procurar você. Tá? Que está aqui nesse campo de contato que vai no evento S1000. Então eu cliquei aqui e eu faço um breve resumo daquilo que nós estamos enviando. Se eu vier com o mouse clicar com o botão direito, eu quero acessar o registro. Sim, aí eu estou dentro do cadastro da empresa e mais especificamente na parte pessoal. O que é novo aqui para nós? Ó? Eu tive que criar esses indicativos, por quê? Porque o E-Social pede isso lá também. É uma empresa de trabalho temporário? Supondo que eu diga que sim, você tem que informar inclusive o número do registro no Ministério do Trabalho. A gente teve um usuário há um mês atrás, ele pegou um cliente desse, que é de trabalho temporário. Ele disse que ele ia entregar ao cliente porque trabalho temporário é tipo assim, acho que você faz 1 ou 2 dias, né? Você tem que admitir e na sequência demitir. Admite, demite, né? E fica nisso aí. Eu sei que estava dando muito trabalho
E eles que abrem mão do cliente exatamente por conta desse volume de informações que tem que ter no dia a dia. Tá. Se for sim, eu tenho que ter um registro lá no Ministério do Trabalho. Tem que ser informado aqui, tá? A lotação tributária e a classificação tributária. Isso aqui é a configuração da nossa empresa também para o E-Social. Isso aqui você vai ter que defini-lo, prestar muita atenção. A lotação tributária. A primeira vez que eu vi a expressão de lotação, eu pensava que tinha algo a ver com os departamentos, né? Onde a pessoa estava lotada. Ele usa essa expressão, mas não com essa finalidade. É, de fato, uma classificação. Então, por exemplo, aqui a maioria de nós vai ser o quê? Classificação de atividade econômica exercida por pessoa jurídica para fins de atribuição do Código FPAS, inclusive obras da construção civil própria, exceto o quê? Aí vem as exceções. Ou é uma obra de construção civil empreitada parcial ou subempreitada. Empresa tomadora de serviço mediante cessão de mão de obra. Então aqui, não sou eu. Não. Eu vou falar nesse outro microfone. Não sou eu. Tanto é que tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá louco. Vou até beber água. Aí o Wesley saiu. Ok. Da mesma forma, classificação tributária. A classificação, pensando na maioria de nós. Aí, Everaldo, eu vou pedir ao Everaldo para fazer silêncio, por favor, Everaldo. Até porque você vai falar aqui agora. Na classificação tributária aqui, ó, pensando nas empresas do Simples, tá bom? Eu tenho aqui, ó. Eu sei que não está muito legível, mas eu vou ler e o Everaldo vai fazer um comentário aqui rapidão. Supondo que seja do Simples. Tributado pelo Simples Nacional com tributação previdenciária substituída. Opção 2. Tributação pelo Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída. E a 3, que tem substituída e não substituída. Eu queria só que o Everaldo falasse rapidamente essa questão do Simples, para ficar claro para o pessoal, porque é importante na hora de definir. Bem, pessoal, isso aí muita gente está errando. O que é essa primeira aí? A primeira? A substituída. Substituída. O que é substituída? Substituir por quê? Com quê? Lá no CPP, lá no Simples Nacional. Ele foi substituído pelo CPP. Já no 2, somente o anexo 4. O anexo 4, você é do Simples Nacional, mas você recolhe para fins de departamento pessoal, ele está fora do Simples Nacional, recolhe tudo certo no anexo 4. E no 3, você pode ter empresa que tem no 4 e tem outras empresas, certo? Essa que é a diferença. Muita gente colocou no 2, aí não aceitou. Então, a maioria das empresas que é substituída, tem o CPP. O 2, não tem o CPP, ela recolhe, certo, pela folha de pagamento normal. E o 3 pode ter CPP e não ter CPP. Entenderam? Alguma pergunta? A substituída fica mais no anexo 1 e 2 do Simples Nacional? Não. O 1 é no anexo 3 e 5. Só tem 3 anexos agora. 1, 4 e 5, né? Não. 1, 2, 3, 4. Então, o anexo 4 vai para aquele 2. O anexo 4. E o restante vai para o 1. Agora, se já tiver anexo 4 e outros anexos, vai para o 3. Vai para o 3. Entenderam? Hã? Exemplo. Construtora que tem venda de material, por exemplo. Pronto. Construtora que tem venda de material. A venda de material, que anexo que é? 1. E a consultora, anexo 4. Ele vai para onde? Para o 3. Se tiver os dois casos. Se tiver os dois casos. Agora, se ela tiver somente o anexo 4, que é a consultora, é o caso 2. Ela vai para o 2. Código 2. Tá bom? Beleza, Everaldo, obrigado.
Então aqui, eu vou fazer o envio do S1000, vou marcar a operação de inclusão, tá? Seleciono o S1000. Oi. Se você voltasse lá naquela tela, eu enviei em julho a primeira fase. E aqueles campos lá embaixo, eles não existiam. O indicativo. Isso. Eu tenho que enviar novamente? Como ele autorizou, foi tudo com a opção de não. Ou seja, não, não, não. Isso. Supondo que alguma seja sim, aí sim você vai enviar em caráter de alteração, tá? Mas se você sabe que todos são não, eu já coloquei, já foi não lá naqueles primeiros nossos, tá? Eu tive que criar, porque algumas pessoas, algumas situações exigiam isso, a gente percebeu que tinha essa informação e aí nós criamos. Mas quando a gente envia, você pode observar que está assumindo lá como não. Eu lembro que na época não tinha qualificação cadastral. A qualificação tributária, não é? Isso. Se você, para quem fez lá atrás, né? Ótimo, entendi. Vamos voltar aqui. Eu esqueci o nome, perdão. Marta. O que a Marta está falando aqui é importante, que casa com a pergunta da colega ali. Tipo aqui, quando eu enviei lá no comecinho, lá em julho, seja quando for, nós não tínhamos especificado a classificação tributária. Isso. Ele autorizou, beleza. Mas agora que a gente disponibilizou, agora que eu já falo, mas já tem algum tempo também, né? Você vem aqui, define a classificação tributária e vai fazer o envio dessa informação. De que forma? É o S1000, só que eu vou dizer que eu estou alterando. E aí ele pega todas as informações novamente e manda, autorizando, ele substitui tudo que tem lá. Tá? Tá bom. Então, vou fazer o envio aqui do S1000. Detalhe, para você que é marinheiro de primeira viagem, o que você costuma fazer? Você vem aqui, marca tudo e o sistema começa a enviar. À medida que ele está enviando, vai ficando verdinho aqui do lado, que ele conseguiu enviar. Aí você pensa, está tudo pronto. Não. O verdinho que fica aqui do lado quer dizer que ele conseguiu enviar. Só isso. Se foi autorizado ou não, é outra conversa. Perfeito? Aí, qual que é a sugestão? Vamos pensar aqui, eu quero que você entenda muito bem esse raciocínio. Marquei o S1000, incluí e vou enviar, tá? Ele está processando, ficou verdinho, quer dizer que ele conseguiu enviar. Se vai dar certo ou não, é outra conversa. Autorizou? Vamos dar um tempo para a gente consultar. O que eu quero falar aqui? Vamos dar um tempinho para ele processar e a gente consultar o retorno. Quando a gente define o ambiente de homologação, que é teste, o ambiente de produção, que é o nosso ambiente oficial, imagine que você terá duas salas diferentes. Tudo que você manda em homologação vai para a sala de cá. O que eu mando em produção é para outra sala. Tá? Então, às vezes, o pessoal pensa, mandei em homologação, está tudo pronto. Eu preciso mandar em produção? Sim. Uma coisa é você testar. Outra coisa é você homologar. Tá, o que eu mandei em homologação, em teste, eu tenho que apagar para mandar a produção? Não precisa, são ambientes diferentes. Perfeito? Então, quando você escolhe o S1000, aí agora eu quero que você entenda, digamos que você não fez nada de E-Social para nenhuma empresa. Lá no ambiente do portal do E-Social, não existe nenhuma referência para a sua empresa, para aquela empresa específica, né? Então, quando você manda, o E-Social cria uma sala, pense dessa maneira, para recepcionar essas informações. Enquanto você não... E quando é que ele cria essa sala? Quando você envia o S1000, que é o que a gente selecionou, e ele autoriza. Se autorizou, existe um ambiente para essa empresa em homologação. Se eu estiver em produção e enviar o S1000 e ele autorizou, ele cria um outro ambiente para eu trabalhar. Enquanto não existir o ambiente da sala, desse nosso exemplo aqui, não adianta você mandar nada do que tem aqui abaixo. Porque o que acontece? Você marca todos os eventos e manda. Ele vai mandando, todos. Só que o tempo para ele criar essa sala aqui, ele pode gastar 5 minutos. Só que os outros ele conseguiu processar em 1 minuto. Só que como é que ele vai colocar lá o evento S1005 do estabelecimento, se nem a sala ainda existe? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, envie o S1000 e espere ele ser autorizado. Se você não aguardar e mandar os outros,
Porque no E-Social ele tem vários processadores lá. Ele recepciona eventos de todos os lados e vai processando. Então, às vezes, ele consegue verificar a validade de um evento e fala, está tudo certo, deixa eu jogar lá no ambiente daquele empregador. Só que o S1000 ainda não foi processado, ele ainda não conseguiu criar. O que vai acontecer? Ele vai rejeitar, falando que não existe dados do empregador. Então, primeiro, mande o S1000 e espere. Aí depois você pode mandar todos se você quiser. Está claro isso para vocês? Cleibe, sim. Vamos supor que ele mandou tudo. Certo. E esperou, certo, 3 dias, né? Certo. Esperou 3 dias. Ele vai recusar porque o S1000 não chegou e os outros... Isso, chegou? ele não é que ele não chegou, ele chegou... Aí você tem que mandar novamente? Só que o tempo que ele gastou para autorizar foi maior do que o que ele autorizaria os outros. Então ele rejeita. Aí essa rejeição não tem problema nenhum. O que você tem que fazer? Se eu marquei S1000 e o S1005 e enviei os dois, o 1005 foi rejeitado porque ainda não existia. Questão de tempo lá, coisa deles lá. Nesse caso, eu tenho que enviar novamente o S1005 para ele poder ser autorizado por este fato específico aí, tá? Tem alguém querendo falar lá no fundo, Everaldo? Enquanto ela vai perguntar, então aqui do lado direito, está o evento que nós mandamos. Eu vou voltar para o ambiente de consulta, só um minutinho, vou selecionar e vou pedir para consultar o retorno, só um instante. Aqui, ó. Nesse caso, o S1000 foi o quê? Autorizado, quer dizer que deu certo. Pode perguntar. No caso da classificação tributária, né, quando a gente tinha enviado as empresas do grupo, que era do grupo 2, que agora é grupo 3. Não existia essa classificação, essa tabela. Isso. Se eu for enviar ela, igual você falou, eu vou ter que estar no mês de janeiro ou no mês de julho? Bom, pensando que se você é do grupo 3, perfeito? É, porque eu já tinha enviado, só que isso, essa tabela mandou lá atrás. Tá, mas pensando que nós somos do grupo 3, se você estiver lá atrás, ou seja, voltar para 2018 e enviar, ou estando agora em 2019, eu entendo que não vai ter problema. Por quê? Porque hoje a obrigação do grupo 3 é a partir de janeiro. Né? Então, se você complementar essa informação a partir de janeiro, não vai ter problema. Certo? Aí eu clico lá em alterar e inclui a tabela. Isso. Supondo que a gente queira fazer uma alteração, você mude os dados da empresa e eu quero agora retificar, eu simplesmente vou marcar o S1000 e digo que eu quero fazer o quê? Alterar. Só isso. Se agora, eu quiser corrigir lá dentro do E-Social, vai? Pode. Lá dentro você vai poder fazer isso. Tem que saber fazer. Tá? A questão da rubrica, se eu classifiquei ela errado, né? E quero você vai corrigir, né? Nós vamos chegar aqui que a gente vai fazer a seleção de uma rubrica específica e eu vou dizer que eu quero também alterar, tá? Então vai poder mandar uma específica, vamos chegar lá. Então nós mandamos o S1000 e ele foi autorizado. Sim. O pessoal está reclamando que já queria passar para 2 e 3, certo? Mas infelizmente tem a maioria, foi a primeira vez que veio aqui. Não, mas agora a gente vai caminhar legal. Deixa eu explicar, a gente vai chegar lá. Mandei o S1000 e foi autorizado. Agora, eu vou desmarcar inclusão. Eu já quero mandar o 1005 e o 1020. Esse 1005 e 1020 são informações do empregador. Certo? Do empregador. Rubrica, cargos, funções, quadro de horário, são coisas que você utiliza no sistema. É o que ele chama de tabelas iniciais. E os dados do empregador são esses 3, 1000, 1005 e 1020. A lotação, não. A lotação, tipo da lotação, o FPAS e o código de terceiros. Estabelecimento, vai o KNAI preponderante, a alíquota do RAT, a alíquota do FAP e o indicativo de registro de ponto. Tudo diz respeito ao empregador. Vou deixar os dois, está na inclusão e vou enviá-los. Agora, gente, como eu estava dizendo, se eu quiser marcar todos aqui, eu posso? Posso. O fato de não autorizar o estabelecimento não vai comprometer a inclusão de cargos ou de rubricas e vice-versa. O importante é que tenha autorizado o 1000, ok? Ele enviou, eu não vou nem consultá-lo aqui não. Eu já venho direto, eu já vou seguir aqui, depois nós vamos consultar. S1010 rubricas.
As não autorizadas é quando você enviou, deu algum problema e você consultou, verificou, aí você pede de novo para enviar as que não foram autorizadas. Ou as novas, se for o caso. Mas do jeito que está aqui, eu vou mandar rubricas. Quem é que eu mando? Está incluir, já vou enviando aqui. Eu só envio as rubricas que você entrou lá na telinha de rubricas, foi lá no campo do E-Social e configurou. Eu tenho 100 rubricas, configurei 90. Outras 10 era coisa antiga que eu não uso mais. Não tem problema. Eu só vou enviar as 90. Vocês estão entendendo? Eu só envio aquelas que você já configurou. Porque se eu enviar aquelas que você não configurou, ele vai rejeitar. Por quê? Porque não tem o código atribuído para o E-Social e ele ignora. Tá? Então, eu só envio aquilo que você fez a devida configuração. Cleibe, eu trabalho aqui nessa empresa, eu só pago salário, INSS e mais nada. Para outras empresas, eu tenho imposto de renda, hora extra e por aí vai. Nesse caso, eu mando tudo. É melhor a gente ter informação sobrando lá do que faltando. Tá? Então, o que está configurado aqui, eu vou fazer a transmissão. Como eu te disse, o cadastro de rubricas ele é um só para todo o sistema. Enviamos as rubricas. Aqui está a relação das rubricas. Nesse caso, consulta. Olha só. Está vendo aqui tudo que nós enviamos? Aqui na relação, ó, tem o indicativo da tabela S1010, por exemplo, está aqui. O S1010 é quem? Rubricas. Já autorizou lá. Cadê? Rubricas. Então está aqui o indicativo da tabela, a data e a hora que eu enviei, a operação de inclusão, e preste atenção nisso. Essa coluna detalhe, se eu falei que eu estou incluindo o S1010, estou dizendo que eu estou incluindo a rubrica 152, que S1010 indica que é a rubrica, e 152 é o número dela. Tipo aqui, a rubrica 113, porque é no 1010. Então, o detalhe, ele me indica exatamente isso, tá? Vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Estou na consulta. Você tem lá 400 rubricas que você trabalha. Eu venho, seleciono a linha, Às vezes eu já trago aqui automaticamente a consulta. Está autorizado. Eu vou consultar um segundo. Está autorizado. Um terceiro. Nossa, mas aí são 400. Eu tenho que sair clicando em todos eles? Não precisa. É importante que você verifique se foi autorizado ou não. Isso é importante. Pode ser agora, pode ser daqui meia hora, pode ser daqui 3 dias, como o Everaldo falou, né? Mas 3 dias não é recomendável. O que a gente pode fazer? Aqui embaixo, ó, marcar ou desmarcar. Me permita, esse detalhe aí, ele repete? Depende, se eu estiver mandando pela segunda vez, aí ele vai repetir. Ou se eu estiver fazendo uma alteração, né? Mas nesse envio aqui, não. Nunca um detalhe, ele é autorizado se repetir? Depende. Se for uma alteração, sim. Eu mandei, como ela questionou aqui agora há pouco, fiz a inclusão da rubrica 152. Depois eu faço a alteração da rubrica. Vai de novo o detalhe 152. Só que a operação deixa de ser inclusão, passa a ser alteração. Entendeu? Então, pode ter mais de uma vez o mesmo detalhe. Mas eu volto a perguntar, não tem jeito de utilizar ela repetida lá, porque não. Ou é alteração ou não, porque é só um detalhe só. Se você incluiu, uma vez incluído, ele já está na base. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, gente? Ó, presta atenção. Para eu consultar todos, ao invés de ficar clicando um por um, eu vou marcar, ou seja, selecionar, e vou pedir para ele sincronizar. O que a sincronização faz? Sim, ele vai pegar linha por linha do que tem aqui, aí ele simula o seu clique, vai lá no portal, consulta e vê se ele foi autorizado ou não. Se você observar aqui do lado esquerdo, tem uma barrinha de progresso indicando que ele está fazendo isso agora. Quando ele concluir, aí nós vamos ter aqui do lado se foi processado, se foi rejeitado, se foi autorizado e tudo mais. Fica mais fácil a gente perceber o que está acontecendo. Vamos dar um tempinho aqui então.
Kleiber. Oi. Você já podia ter marcado o de serviço também, S1010? Poderia. E deixa eu te perguntar, antes de você ter criado esse aí dos serviços, na época eu criei a rubrica lá de, por exemplo, do autônomo e do Prolabor, do sócio. Perfeito. E enviei. Aí depois que você criou, eu enviei esse daí. Eu tenho que pedir a exclusão daquele? Não precisa não. Pode deixar lá? Pode deixar, né? Até porque a numeração dele é distinta, é diferenciada. Não vai ter problema quando eu gerar a folha dele buscar? Não tem problema. Até porque nesse caso, se você criou junto com as rubricas, eu entendo que você não vai fazer nenhum contra-cheque falando que você está pagando para o Labore. Se fizer, já está lá a rubrica, entendeu? Tá. Mas não é o caso, não é problema. Então tá? Pode ficar tranquilo. Tá bom, então. Bom, olha aqui, ó. Mandamos. Olha o que ele já fez aqui para mim, ó. Já correlacionou, tá vendo aqui? E eu tive uma rejeição. O que ele fala? Eu já vou te dizendo. No caso de rubricas e de cargos, normalmente quando ele rejeita, vai vir com essa expressão aqui, ó. Ele fala que a regra de precedência na transmissão dos eventos não foi seguida. Isso para qual rubrica que nós estamos falando? A 113. Isso aqui é uma instabilidade lá. Ele não está falando que você configurou errado, não deu falha na estrutura do XML, nada. Ele só fala de regra de precedência. Se eu voltar aqui nas minhas rubricas e falar que eu quero enviar as não autorizadas, ele vai enviar o evento 13, melhor dizendo, a rubrica 13, e vai autorizar. É o que vai acontecer, sem você ter feito nada, sem eu ter corrigido nada no programa. Isso aqui é instabilidade. Falou que você não seguiu a regra de precedência, é instabilidade. Isso vai acontecer quando? Para rubricas e cargos. É onde acontece. Detalhe, estando na consulta, eu quero ver quem foi rejeitado. Ó, teve uma rejeição. Quero ver quem foi autorizado. Está aqui os autorizados. Vocês estão vendo? Eu quero ver lá a rubrica 1. Aqui, a 1. Está aqui, ó, foi autorizada. Aqui eu informo o número do detalhe, no caso aqui é rubrica, né? Está aqui o evento, o registro 5, S1010, no dia 2/4. Eu fiz a inclusão, gerou-se um lote, eu processei e o retorno foi de autorizado. Tá bom? Ô, Cleide. Oi. O ano passado eu enviei, foi duas entidades, as rubricas, né? E aí depois o que aconteceu? Com essa prorrogação eu vi que tinha algumas que eu precisei criar novamente, então eu criei e alterei algumas. Aí agora eu fiz isso aí, ó. Eu fui lá, marquei alterar, né? Falei, vai alterar tudo. O que aconteceu? Você fala as novas? Eu marquei tudo. Aqui, do lado esquerdo. Você selecionou isso, selecionei tudo. Ele rejeitou todas, falando assim, já existe. Exatamente. Entendeu? Certo. Aí o detalhe é o seguinte, é claro, algumas que, quando eu for fazer a folha, algum vai dar problema, talvez não tenha essa rubrica lá. Pode ser que não tenha, ele vai retornar, a rubrica tal não existe. Tem como eu mandar uma rubrica, só uma? Sim, é o que eu vou passar aqui agora. Então tá bom. Olha aqui, ó. S1010 rubricas. Lembra que eu falei que você pode enviar as não autorizadas, as que deram problema? Beleza. Mas se eu quiser especificamente uma rubrica, esse botãozinho que aqui está, que é o mesmo aqui do cargos, tá? Se eu ver aqui, hora extra 50, tá aqui. Se eu ver aqui, ó, foram selecionados ou foi selecionado 1, que é exatamente, e agora como está marcado eu mando enviar, ele vai enviar somente só ela, entendeu? Na verdade, a gente vai trabalhar isso aqui depois, para a gente, assim, ter um indicativo para você, que você criou uma rubrica nova, e que essa rubrica, para essa empresa, você ainda não transmitiu. Sou obrigado a transmitir uma rubrica nova? Se você for fazer a folha, e ela não tiver autorizada, quando você for transmitir o S1200, claro, ele vai rejeitar, porque você está mandando um valor com aquela verba, com aquela rubrica, e ela não está na base. Aí ele vai rejeitar. Aí peraí. Você volta aqui, seleciona o S1010, acha a rubrica, envia, autorizou, manda a sua folha novamente. Simples assim. Oi, Wander. No meu caso,
que eu tive aquele problema com as rúbricas lá. Tarefa. É que no E-Social está um número de recibo e lá no nosso programa está outro. Você lembra que eu te passei isso, né? Lembro. O que deu? Não deu. Aí, essas questões, por exemplo, no caso aqui do Vander, entendo que o recibo que ele está vendo lá na base é como se fossem os recibos lá do ambiente de homologação, por exemplo. Ou seja, nós não temos um vínculo do que está no programa com aquilo que está lá no E-Social. No portal, lá no E-Social. Aqui, do lado direito da nossa tela, eu vou dar um clique duplo aqui. Vocês estão vendo que está aqui editar ou novo? Esse editar seria editar os envios, e até, porque quando a gente envia, eu relaciono isso aqui para você do lado, né? Qual que é a ideia aqui nossa? É que eu abra aqui uma tela para a gente poder buscar as informações daquilo que está lá no portal. Seria fazer a ordem inversa. Eu ainda não fiz. Por que eu não fiz? É questão do tempo. E falando em tempo, depois o Everaldo vai... Cadê o Everaldo? Está ali. Depois ele vai conversar com vocês e vai direcionar como é que a gente vai administrar esse tempo nosso, exatamente para eu poder dar vazão a essas necessidades que são sabidas, né? Uhum. Então, assim, eu sei de muitos de vocês aí que eu tenho conversado, mas no meu tempo aqui, aí não tem como eu administrar exatamente aquilo que eu gostaria de fazer, porque a demanda chega, vocês ligam, eu sou demandado aqui pelo suporte e também pelo Everaldo, então às vezes eu não consigo fazer tudo aquilo que eu planejo fazer exatamente para isso. Então, mas aí depois o Everaldo vai conversar e vocês vão entrar num acordo pensando naquilo que eu tenho que fazer, tá? Mas a gente vai implementar isso aí sim. Deixa eu só falar, eu estava verificando lá, essa mesma empresa lá, ela, dentro do nosso programa, ela tem com o mesmo número de recibo. Achei meio estranho, né? Às vezes, a questão é a seguinte, são coisas que eu não vou conseguir explicar. Por quê? Para cada evento que você envia, o E-Social gera um número de lote, né? E esse lote, claro, uma vez autorizado, ele gera um número de recibo. Vocês vão lembrar que lá em outubro, quando a coisa ferveu, né? Estava assim, ele enviava, ele não gerava lote, né? Ou gerava o lote, mas você não conseguia ter o retorno. Então, assim, às vezes, o portal vai dar um retorno daquilo que a gente não espera, e aí eu não vou conseguir explicar, mas se o número do recibo é o mesmo, mas a gente vê que o lote é diferente, e quando eu falo lote, gente, é aqui, ó. Esse número que está aqui nessa coluna é o que eu mostro aqui em cima. Isso aqui é o número de lote. Ele é único também, tá? A partir do número do lote, a gente vai ter que conseguir acessar o portal e achar aquele recibo específico. Se lá no portal está o mesmo recibo para vários lotes diferentes, a gente vai ter que conversar com o pessoal da Receita Federal para que eles possam dar uma resposta. Entendeu? É o que o Vander está compartilhando aqui. Ele tem lá 5 rubricas e elas estão com o mesmo número de recibo. Teoricamente, isso não pode acontecer. Porque para cada evento que você manda, gera-se um lote, e esse lote, uma vez autorizado, gera-se um número de recibo. E falando em recibo, não espere um certificado bonitinho para você guardar sobre aquele evento que você enviou e foi autorizado. Ele é somente um número. Só isso, tá? É o número do recibo do evento tal que você mandou em tal data. Quer dizer que foi autorizado. Não tem um termo lá bonitinho para a gente estar imprimindo e guardando isso. Mas a gente tem um relatório aqui que eu vou mostrar depois. Kleiber, Oi. O caso dele é o mesmo caso do meu, aquela questão do que está lá no E-Social e não está no nosso programa? Isso, exatamente. Você não conseguiu arrumar ainda, não? Não. Ah, não. Então tá. Olha aqui. Mas aí nós vamos conversar depois com o Everaldo, a gente vai fazer uma sabatina, a gente coloca ele aqui no meio e a gente vai ficar em volta dele e aí nós vamos conversar com ele. Ok. Ok, vamos lá, vamos continuar aqui rapidinho. Cargos. Presta atenção nos cargos. Se você deixar somente cargos e mandar enviar, eu vou mandar todos os cargos. Então aqui eu tenho algumas centenas de
cargos, tá? Os cargos você não precisa configurar. O que é importante para o cargo é o CBO. E o CBO a gente já utiliza desde sempre, até por causa do CAGED, por causa da RAIS, né? Então, qual que é a sugestão? Marque cargos e peça apenas aqueles cargos que você utilizou na... Você entendeu? Porque se eu posso mandar todos, pode. Não recomendo, porque é muito cargo para depois você estar monitorando isso aí. Então, cargos apenas da empresa e eu envio. Se você esqueceu de marcar e pedir para enviar, ele vai te avisar. Olha lá, ó, serão enviados 2.472 cargos, né, por não ter selecionado a opção apenas empresa. Enviar? Não. Então, aqui, e vou enviar agora, tá? Enquanto ele envia os cargos, S1040 funções. A gente até criou aqui um botãozinho para explicar. As funções, entendo eu que quem vai fazer uso disso aqui são os órgãos públicos, que você é admitido para ser, sei lá, serviços gerais, e eles te colocam numa outra função, né, sei lá, como gerente, como isso, aquilo, aquilo outro, né? Então, para quem trabalha em órgão público, a gente vai trabalhar com funções, mas no nosso caso aqui, eu diria que de cada 100 casos, talvez um vai ter essa especificação de função, ou seja, o seu cargo é um, porém a sua função lá ela é modificada, né? Isso é muito comum nos órgãos públicos. Então, concebeu-se esse evento de funções para isso. Mandamos os cargos, eu vou dar um tempinho enquanto ele processa lá. Aqui, na parte de funções, vou clicar. Aqui eu explico, né? A utilização da tabela de função e carga em comissão é opcional. Ele não é obrigatório. E só deve ser enviado pelos empregadores, órgãos públicos que utilizam para destacar a função gratificada ou de confiança, né? Nos moldes da legislação trabalhista. A tabela de funções e cargos serve principalmente para empresas públicas. Então aqui, ó, deixa eu desmarcar, vou marcar. Se eu enviar, vou enviar, tá? Ó, ele não achou. Não tem nenhum empregado aqui. Como assim não tem nenhum empregado? Com base em que ele vai fazer alguma coisa? Se eu vier aqui no cadastro de vínculos, que são os nossos empregados, perfeito? Aqui na parte do E-Social, está vendo aqui embaixo, ó, cargo em comissão ou cargo de função? Se você fala que sim, ele vai pegar essa informação, ou seja, o cargo que é utilizado para essa pessoa, e ele vai enviar como função também. Mas se não tiver ninguém com o sim, ele vai dar aquela mensagem que você viu agora há pouco. Então, função, ela não é obrigatória e a gente só manda caso a empresa tenha de fato essa informação. Perdão, os empregados, né? A empresa que tem algum empregado que tenha isso. Cargos, consulta. Relacionou tudo que eu enviei, não relacionou? Ou eu saio clicando um por um. Posso olhar hoje, posso olhar amanhã, aquilo que você enviou está aqui na base, não tem problema. Eu vou marcar e vou pedir para sincronizar, para ver se está todo mundo devidamente autorizado ou rejeitado. Ele está fazendo o trabalho, está avançando aqui. Normalmente o cargo, quando rejeita, é porque ele está questionando algum CBO, que de repente não vale mais, ou é um CBO que de fato esteja errado, tá? Oi. Pode falar. Eu vou fazer uma pergunta sobre alteração e retificação. Lá no E-Social, eles não acham negócio de alteração, tem que ser retificação. Eu liguei lá para me mandar para retificar, né? Retificar o quê? Já até passei para você sobre o desligamento. Retificar um desligamento. No evento. No evento vai ser alterada a data, entendeu? Certo. Se você retificar não vai alterar a data. Entendi. Estou entendendo, eu entendi sim. Então, aí no nosso programa não tem retificar. E ela falou assim, você tem que ver com o seu programa, porque vai alterar a data. Entendi. Se você retificar, vai retificar só. A gente vai ter que ver lá como é que ele vê essa informação, porque a alteração, na verdade, para nós aqui,
A competência, eu preservo ela, porque essa informação também vai no envio. Tudo que a gente manda tem que constar o início da validade, ou que seria essa data. Para nós aqui, eu preservo essa data quando é uma alteração, tá? Mas não me custa, eu já anotei aqui para a gente ver retificar, né? Essa distinção da alteração com a retificação. Aí nós vamos... A retificação é diferente da alteração. Não, eu vou verificar e a gente vai se posicionar. O problema daquele negócio do horário. É o que eu quero falar aqui agora. Isso. Até aproveitar a sua experiência aqui nesse caso. Então, só para a gente fechar aqui, eu vou chegar no horário. Olha aqui, ó. Enviamos. Felizmente, todos os cargos foram autorizados. Se rejeitar, provavelmente é por conta do CBO. Eu tenho que ir lá, achar o cargo. A linha que está a rejeição, no detalhe, é o número do cargo. E você vai lá e veja qual é o CBO. Altere ele se for o caso. E você, de novo, vai enviar os cargos. Nesse caso, os não autorizados. Ou, se eu puder, eu vou selecionar um cargo específico. Opa. Tipo esse aqui. Se eu selecionar ele e pedir para enviar, ele vai enviar somente esse cargo. Perfeito? Segue o mesmo princípio das rubricas. Lá no fundo, Danilo. Qual que é o seu nome? Raquel. Aqui no caso, enquanto o microfone chega lá no fundo, quadro de horários. Incluir e vou enviar. Pode falar. Aí no caso do cargo, se eu classifiquei ele errado lá no E-Social, aí eu quero alterar. Você classificou ele errado, o que? O CBO, por exemplo, ou o quê? Não, por exemplo, eu tinha que ser uma rubrica e eu coloquei... Rubrica não, um cargo e eu classifiquei errado lá dentro do empregado? Isso. Para o empregado. Do empregador. Eu coloquei o 722 e tinha que ser o 725. Então. 723, né? Do Prolabore. Da categoria, então. Aí, para mim corrigir, aí eu tenho que... Como que eu faço aí? Espera aí, se é que eu estou entendendo, você vê aqui no vínculo, certo? Tipo aqui, o 901, aqui na parte do E-Social, a categoria, não é? É isso aqui que você está falando? É isso. É a categoria, não é cargo, tá? Essa pessoa também tem que ter um cargo aqui. Mas pensando na categoria, a gente vai chegar na segunda fase, mas eu já vou adiantando. Se nós erramos a categoria para o E-Social, eu não consigo fazer essa mudança, não. O que se tem que fazer? A gente tem que excluir essa pessoa e incluí-la novamente. Porque a categoria, ela faz parte da identificação do registro da pessoa. Junto com o nome e o CPF, a categoria do trabalhador é tipo assim, é o que identifica ele dentro do portal. Então, por que eu entendo que eles tomaram essa decisão? Digamos que você, equivocadamente, ou não, sei lá, você falou que ele é um sócio, ok? E enviou, já mandou folha, mandou os RCIs. Então, ele já tem um histórico lá dentro, como sócio. Aí fala, não, é empregado. Aí você só vai lá e muda a categoria, agora ele vai ser empregado. Tudo que ele está enviando, o E-Social ele já sabe que essa pessoa ela tem um perfil que tem que receber verbas de sócio, né? Vamos dizer assim, de quem não tem vínculo. Aí você, de repente, muda a categoria e começa a mandar folha. Então, ele teria que juntar tudo ali. Não, ele não aceita. Então, a gente conscientemente tem que excluir essa pessoa que foi informada com a categoria equivocada e colocá-la novamente. Só que, se você fez... Aí eu estou indo um pouquinho além, tá? Se você definiu a categoria, mandou verbas, você entendeu? Para eu tirar a pessoa, ou seja, para eu excluir essa pessoa que está com a categoria errada, eu tenho que também excluir o quê? As remunerações. Ou seja, eu só posso limpar ou tirar a pessoa se não tiver nada. Então, quando você erra a categoria, a gente tem que excluir
essa pessoa, seja pelo S2200, que são os empregados, ou seja, pessoas que têm vínculo, ou pelo S2300, que são as pessoas que não têm vínculo, estagiário, sócio, autônomo, né? E por aí vai. Então, a alteração, ou até mesmo falando aqui na retificação, né, da categoria, ele não vai aceitar porque a categoria ela faz parte da identificação do profissional lá no portal, tá? Então não tem como a gente corrigir, tem que excluir e informá-lo novamente com a categoria nova. Mas eu consegui alterar lá dentro do portal. Eu queria saber se tinha jeito aí. Bom, para nós aqui, usando o componente, e eu já fui questionado sobre isso aqui, a resposta é não. Eu não altero. E eu vou te dar isso como exemplo. Se você fez a alteração, então, de repente, pode ser por quê? Porque você não mandou nenhuma verba, não mandou nada para ele com essa característica. Não tinha mandado ainda. Ele pode até aceitar, mas eu vou falar com base no que eu tenho aqui hoje no sistema. A gente altera a categoria? Não. Eu não consigo alterar a categoria, tá? Mas com base, como você está dizendo que você já alterou, eu vou verificar, mas sempre levando em consideração isso. Se você mandou verba, essa verba tem o perfil da categoria. Aí, certamente, ele já vai limitar isso aí para você. Tem que ser esse 723, né? Isso. Eu confundi e mandei o 722. Aí, eu não tinha fechado a folha ainda. Aí, eu corrigi lá dentro. Aí, depois eu consultei. Aí, ele tinha ido na correta. Eu vou verificar depois, tá? Vou verificar esse caso. Consegue alterar. Bom. Enquanto a gente falava, eu mandei os quadros de horário, não mandei? Mandei. Olha só, ambiente de consulta, quadro de horário, selecionou, eu vou marcar todos e vou pedir para sincronizar, para verificar se está tudo ok. Enviamos os quadros de horários e todos foram autorizados. Na sequência aqui, ó, eu tenho o S1010, serviço. Que é o que alguém criou aqui, né? Acho que foi a... Então, a parte de serviço, botão direito, acessar. Tipo aqui. Prolabore. Quem é o Prolabore que foi definido aqui? Retirada Prolabore de proprietário ou sócio. Foi feita a configuração desse serviço, tá vendo? Que seria o caso que você criou uma rubrica com essa finalidade. Nós voltamos aqui para o serviço, porque esse serviço, ele é específico e eu classifico e vou mandar para lá da mesma forma, tá? Aí você vai me questionar, peraí, Cleibe, o serviço aqui é o 1, que fala na retirada Prolabore, e eu tenho o cargo 1, que é salário. Internamente aqui a gente faz a distinção entre as rubricas e os serviços na identificação do código. Você não precisa preocupar com isso, isso é transparente para você, tá? Mas vai ter um que é o Prolabore e vai ter um que é o salário, e todos eles com a sua especificação para o S-Social, ok? Então, quando eu marquei S1010, incluir e enviar, vou ficar aí. Aqui, ó, você não precisa programar, mas aqui fica aquilo que eu estou gerando para poder transmitir. Eu gero esse arquivinho, ele converte ele para um XML, faz a assinatura e envia. É o que gerou isso aqui, esses dois detalhes. Lá, RCI 1000 e o 3000, tá vendo aqui? O RCI 001, perdão, ao invés de ser o 1, né? Então eu falo que é um RCI, aqui está indo a própria retirada Prolabore. E o 3001 seria o INSS relacionado a este Prolabore, tá? A parte da Previdência, que a gente já cria automaticamente. Você não tem que configurar nada. Pode falar. Cadê o... No caso aí você pôs Prolabore, né? Entra também honorários contábeis? Todos os seus serviços, honorários contábeis, serviço de autônomo, retirada Prolabore, aquilo que você tem na parte de serviços, né, que você vai utilizar, já deixa tudo configurado. Volto a dizer, a parte de serviço também é uma só para todo mundo, não é? Uma vez configurado, pode mandar todos. Se você fizer uso, ótimo. Se não usou, a informação está lá da mesma forma, tá? Ô, Cleibe. Oi. O que me assustou falar contigo ontem... sim. Foi que o lucro distribuído vai entrar aí também, nos pagamentos, né?
tem que informar que vai haver lucro distribuído e ter o pagamento dele. Sim. O que o Everaldo está falando é a questão lá dos lucros, né, que a gente distribui, que eu acho que boa parte de nós aqui não utiliza, que é lá no RAL, né, que é o recibo de antecipação de lucro, não é isso? Que tem que ser informado. Tem que ser informado. Mas depois nós vamos chegar lá. Você vai dar uma palavrinha. Aqui, gente, ó, ele... Consulta... Eu já enviei e ele já fez a autorização. Me perdi aqui. Porque está não processado. Aqui. Ele já autorizou os 2 que nós mandamos. Está aqui, tá? Bom, o que a Raquel está questionando aqui é no empregado ou é no próprio? No empregado. Não, então deixa eu chegar no empregado. Vou chegar lá. Então nós enviamos, ok? A primeira fase foi autorizada? Foi. Beleza? Isso, você está na empresa 1. Mandei do 1000 até o 1050 ou 1010 aqui de serviço. Quando você muda de empresa, foi para a empresa 2, não, olha, o que você pensa? Eu já mandei as rubricas. A rubrica não é do escritório, é da empresa, é do empregador. Então, na outra empresa que você está acessando agora, que você vai começar o serviço, você tem que mandar tudo de novo. Lembra daquela história? Quando você manda o S1000, é que criado um ambiente para aquela empresa. Mudou de empresa, você criar um ambiente, você tem que transmitir novamente. Ou seja, se você não mandar o S1010 rubricas para outra empresa, ela está sem rubrica. Ou seja, tem que repetir esse processo todo para o nosso outro empregador e assim para todos eles. Vocês estão entendendo? Está claro isso? Cargos, rubricas, é o mesmo. Não, é o mesmo para o sistema, mas para efeito de social, Everaldo, para efeito de social, tem que mandar separadamente, tá bom? A dúvida minha com relação às verbas rescisórias, naquele de para lá, que no programa atual você já tem, né? Uma configuração para rescisão. E no caso do E-Social, você tem que ter um de para só para as verbas rescisórias? Não. Ou não? Quando fala verbo, vamos falar das rubricas, sei lá, 13º. Seria as rubricas. Está tudo aqui no... Mas assim, ele classifica como rubrica rescisória ou no caso salário, por exemplo, saldo de salário? Ele vai vir lá só um item lá que é salário? Ele vai como salário, porém ela vai especificando, porque nós estamos mandando aonde? Como desligamento. Ele já vai identificar. Só o fato de estar mandando como desligamento, ele já identifica. Por exemplo, as férias proporcionais, um terço das férias, ele já vai identificar isso aí. Aqui, por exemplo, eu tenho férias vencida rescisão. Está vendo aqui? Nesse caso aqui, ela não proporciona. Aqui, vamos pegar férias proporcional rescisão, 42. Está feito aqui, ó, férias proporcional. O que... Vamos falar aqui, férias sem acento. Férias, estão vendo aqui férias? Férias em dobro, que seria o quê? A multa, né? Sim. Está vendo aqui? Férias abono, férias... Então... Férias proporcional. Férias vencida na rescisão. Vencida. Valor correspondente à remuneração que faz jus à época da rescisão contratual, correspondente às férias vencidas, mas dentro do prazo concessivo. Nesse caso aqui, ó, seriam as nossas férias proporcionais na rescisão, que seria quem? O 6.007. Eu entendo que aqui, ó, aqui ela usou quem? O 6.006. Tá certo ou está errado? Pode falar. Eu entendo que está errado. Porque não é férias proporcional para rescisão? Vamos voltar aqui. Vamos lá. Férias 6.007, não é? Desculpa, 7. O 7, né? Perdão, 6.006, né? O que ela usou aqui? 6.000. Não, então tá certo. Ok, perdão, falha minha. Ela fez certo. Tá. Cleide, sim. Eu acho que aqui é separado no E-Social o saldo de salário, não é não? Como é que é? Saldo de salário. Parece que eu lembro de um... Aí, porque nós só usamos, tanto para saldo de salário como salário, o evento 1. Não, perdão. E eu acho que aqui... Salário, família, natura, família... Parece que eu lembro de uma maternidade, 13º, adiantamento, saldo de salário, rescisão. Aqui. Isso.
É esse aqui, né? É. Isso, ok. Não, então, tem que definir. uma vez definido, então eu vou ter que criar valor correspondente aos dias trabalhados no mês da rescisão contratual. Olha só, as verbas que nós já informamos, até porque a gente já fez, nós já enviamos, vocês já enviaram os desligamentos, né? E a gente está pegando exatamente as rubricas que estão no saldo de salário, assim como as verbas rescisórias, 13º, férias, aviso e tudo mais. E a gente envia informando que é um desligamento. Na questão do saldo de salário, pensando aqui nessa especificação que seria os 6.000, nada vai impedir você de ter a rubrica, perfeito? E informá-la lá no lugar do salário, mas ela vai configurada como salário, porque o programa já faz um tratamento para o salário, lembra disso, né? Uma questão nesse contexto, deixa eu só abrir um parênteses, alguns usuários, tipo assim, ele usava 2, 3 verbas como salário e especificava essas 2, 3 verbas dentro do contra-cheque. E por acaso o empregado, sei lá, ele estava sendo demitido ou admitido, né? Então, lembra que o que a gente faz quando eu trabalho com os dias não trabalhados? Eu pego os 30 dias do salário, aí a gente cria internamente dias não e eu ajusto o valor, né? Com base naquela rubrica que é salário. Aí só que o empregado, como aconteceu, você tinha 3 rubricas configuradas como salário. O próprio salário, que ele ia lá, pegava os dias não trabalhados e deduzia o valor. Aí de repente ele tinha a comissão, que ele falava que era dias não... Perdão, que ele configurou como salário. O que o programa faz? Ele pega a comissão, sei lá, de R$50, aí os dias não trabalhados, digamos que seja de 1.000. Ele pega 50 menos 1.000, fica menos 950. Esse valor está indo negativo por E-Social, aí ele dá um erro falando que aquele valor não é aceito e tudo mais. Mas por quê? Porque você definiu rubricas diferentes com a finalidade configurado como salário. E isso ocorre quando a gente tem os dias não trabalhados, que pode ser por conta da admissão, da demissão, férias ou às vezes até mesmo afastamento. Então tem que tomar cuidado nesse contexto, porque para o E-Social, quem é salário? Por que eu vou pagar 2, 3 verbas como salário? Porque se assim o fosse, você teria que configurar todas como código de 1.000, e não a particularidade de cada rubrica aqui. Tá? A gente tem que prestar muita atenção nesse contexto. Cleiber, então, voltando aí, eu não entendi. Eu vou ter que criar essa rubrica? Vamos criá-lo, mas aí eu vou... O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma advertência, se for o caso, pedindo para que você crie. O E-Social não vai rejeitar o seu salário. Ele não rejeita, ele autoriza da mesma forma. Mas pelo menos para a gente estar lembrando de que você poderia criar, falando que é configurado como salário, para ele dar o mesmo tratamento. Tá? Então, por enquanto, eu não faço. Precisa. Tá. Eu vou avisar, tá? Tá bom. Ok. Se eu quisesse entrar no portal agora para ver tudo que nós mandamos, eu não vou conseguir ver. Por quê? Porque eu estou no ambiente de... Se eu estivesse produzindo, eu poderia acessar. Isso você vai fazer em casa. Ou lá no escritório. Tudo bem? Só para a gente fechar, como é que está o cafezinho, Everaldo? A gente vai dar um tempo que eu... Ok. Olha só. Antes de eu passar para a segunda fase, e eu vou passar logo, para a gente chegar logo na terceira, porque eu sei que o Oberdan está doido para falar também. Tem muita coisa para falar para vocês sobre o REINF. É o seguinte... Lembra que eu falei que a gente não tem um recibo, um documento bonito e maravilhoso? Pode falar. Eu queria te perguntar, com relação ao RCI. Vamos supor que eu mandei o cadastro, né, lá do referente ao Prolabore, e agora essa pessoa não vai mais fazer Prolabore. Mas já está dentro do E-Social, já foi enviado o RCI, que é a movimentação, que é o Prolabore. Agora é um outro sócio que vai fazer a retirada. Eu tenho que excluir esse sócio que está lá na base, ou só não tem movimentação financeira? Bom, o que eu entendo? Você vai poder deixá-lo, como ele é sócio, eu acho que alguns já passaram por isso, no momento que a gente vai fazer o fechamento, ele vai autorizar o fechamento da folha, porque ele vai ver que tem lá o Cleibe que tem a retirada, e você colocou a remuneração para mim, e tem um outro sócio, é o Oberdan, só que para ele não tem nada. Mas é obrigatório ter retirada para todos eles? Não.
Ele deu uma advertência. Exatamente. Ele vai só te lembrar, olha, tem alguém aqui com o CPF e tal que está sem a verba, porém ele vai autorizar. Mas eu não preciso excluir esse... Não precisa. Até porque amanhã, se você quiser, se for para ele ter uma retirada, ele já está na base. Você entendeu? Tá bom. E a ideia, eu vou falar aqui e vocês me corrijam, tá? Se eu estiver errado. Dentro do contexto da colocação dela. Hoje eu sou o sócio que está na ativa e está fazendo lá as minhas retiradas, recolhendo previdência e tudo mais. Amanhã eu deixo de ser o sócio ativo, mas continuo como sócio e ele vai assumir e ele vai ter as retiradas. Se a gente tivesse que excluir o CLEIB da base, cadê o meu histórico para previdência? Você está entendendo? Ou seja, a gente preserva tudo aquilo que está lá. Os dados ficam registrados. Durante 2 anos o CLEIB teve Prolabore. Então, deixei de ter? Sim. Mas por que eu teria que apagar? Porque a ideia é a gente consultar, quando for necessário, todo esse meu histórico. E se a gente partisse desse princípio, você teria que apagar tudo o que aconteceu para trás. Então, não há necessidade. Eu queria fazer uma outra pergunta com relação a férias. Eu estou com um funcionário lá que ele tirou férias parte de março e parte de abril. Lá na Cefip, o INS é referente à competência março. Os dias trabalhados de março, mais as férias. Só que no E-Social, ele computou os dias das férias de abril. Então, o INS não bate. Aí me falaram que é com relação à configuração da rubrica férias. Então, eu não sei como corrigir. Não, na verdade, na semana passada, nós fizemos o fracionamento. Eu estava mandando o valor, no mês que iniciava, o valor integral. Então, a gente já fez o fracionamento. Isso, só que você não está vendo aqui, mas se você enviar, se você remover o S1.200 e enviar novamente, os valores já estão indo fracionados. Então, eu vou ter que remover a informação. Se ele for integral, você vai excluir o S1.200 e novamente informá-lo lá, ou enviá-lo, e você vai perceber lá no portal que ele está com a verba do próprio mês. Assim como a gente tem no nosso resumo, no resumo da folha. Aí ele também não vai considerar, para efeito de INS, os dias de abril? Não, vai ficar exatamente aquilo que aconteceu em março. Eu tenho que mandar novamente, então? Isso, exatamente. Tá, obrigada. Nós vamos chegar aqui nessa questão também. Assim, rapidamente. Olha só, eu estou na consulta. 1.000, relacionou, não relacionou? 1.005. Eu não constei o 1.005? Autorizado, ok. Rubricas, lotação, cargos e quadro de horário, ok? Observa aqui embaixo, ó, listar autorizados. Não está habilitada essa opção. Eu quero ver tão somente os autorizados. Relacionou. Ele habilitou para mim esse botão de listar autorizados. Vou clicar. Não mostrou? Ah, sim. Por que não mostrou? Porque nós não selecionamos, né? O que eu quero ver nesse relatório? Eu sempre esqueço. Olha aqui, ó. Então está aqui o relatório, e eu entendo que até o Vander deve ter percebido, né? Aí é importante, ó. O que o Vander fez? Ele listou o relatório, está aqui o evento, o detalhe. S1000 é os dados do empregador. O número da empresa é A1, tá vendo? Esse é o detalhe. O dia que eu enviei, o lote e o número do... Aí, o que o Vander percebeu, né, Vander, se eu estiver falando errado, você me corrige aqui. Sei lá, de repente teve 3 rubricas aqui, não sei, com o mesmo número de recibo. É isso que a gente tem que olhar depois. Vocês estão entendendo? Porque o recibo ele é único também, tá? Para cada evento enviado, você tem um único recibo. Então, aqui, ó, nós temos o lote e o recibo. O que eu tenho que fazer? No caso do Vander, eu esqueci o nome. Eliene. A Eliene tem um caso similar ao do Vander. Na base aqui nós não temos nada e ela já está autorizada lá no portal. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o número do recibo, eu vou consultar isso lá no portal a partir do recibo, e eu vou identificar o número do lote e vou recriar esse registro dentro da nossa base. Só para constar. Vocês estão entendendo? É fazer a ordem inversa. Então aqui você tem a listagem dos recibos. Você gostaria de ver os recibos só da parte do empregador. Só esses três.
1.005. Eu não mandei o 1020? Não mandei? Não estou lembrado. Vamos fazer o seguinte. Eu vou enviar o 1020 novamente, tá? Mas eu acho que eu mandei. É que operação de inclusão cancelada pelo usuário. Espera aí. Incluir 1020... Nova do S1000 e o empregador foram selecionados. Ah, tá, perdão. É porque está me lembrando aqui, ó. Eu estou com S1000 aqui. Online. Eu quero crer que eu mandei, porque eu não estou vendo ele aqui na minha relação. Só isso. Vou para consulta. Seleciono. Ah, ele está aqui, ó. Eu não tinha consultado o bendito. O que eu mandei lá, a que horas que eu mandei? 9h04, não foi? Foi autorizado. Então, mandei agora 9h49. É até bom que a gente veja. Detalhe, gente. Eu entendo que no decorrer agora dessa semana, aqui ó, ele rejeitou. Por quê? Porque já existe no sistema registro com o mesmo código de... Ou seja, eu havia enviado, ele já tinha autorizado, e eu, sem saber, enviei de novo. Vou ser penalizado por isso? Não. Ele só rejeitou falando que já existe. Ok? Aí uma coisa que às vezes você quer ver, você quer que ele exclua esses eventos rejeitados, o que você enviou. A gente não exclui, eu deixo tudo aqui. Tá? Bom, mandamos tudo da primeira fase. Viu como é que você relaciona os recibos que você já enviou? Isso você define o dia, o tipo do evento, ele relaciona, peça para ver os autorizados e manda listar. É interessante você ter isso aí guardado, caso seja necessário, a gente tem a prova disso aí, daquilo que você enviou e que foi autorizado, tá? Alguma pergunta até aqui? A Clecilda quer falar. Não, quer não? Ah. Fala aqui. Não, peraí, o meu o quê? O meu... Pode falar. O meu evento ele foi autorizado, né? Saiu o número do recibo. Aí você foi lá em listar autorizado, é isso? Isso, exato. O meu programa está desse jeitinho aí, não está habilitado. Deve ser o componente, né? Não. Presta atenção. Não está habilitado aqui embaixo? Isso. Vamos entender. É importante você entender isso aqui. É um recurso muito prático para nós. Por que não está aqui, ó? Digamos que eu queira ver as rubricas, ok? Eu quero tirar um relatório de tudo que eu autorizei. Eu seleciono as rubricas no modo de consulta. Ele não relacionou aqui do lado? Detalhe, que dia é hoje? Hoje é dia 2. Se você enviou ontem, dia 1º, ele não vai mostrar nada nessa tela. Aí você tem que lembrar que você tem que mudar aqui o intervalo, você está entendendo? Para pegar o que aconteceu no dia 1º, no dia 31, aí eu relaciono. Eu não apago nada, mas eu sempre mostro o que aconteceu no dia. No seu caso, foi em consulta, escolheu rubricas, e aí você pede para ver aqui, ó, presta atenção no que está aqui embaixo, quando eu clicar em autorizado. Não habilitou? Agora sim você vai... Só que eu não marquei nada ainda. Eu vou marcar e mando listar. Porque eu listo só aquilo que você marcar. Ah, eu quero ver só um. Você escolhe ele e está feito. Tá? Isso, exatamente. Ah, eu preciso ver. Então, eu posso vir aqui, né? Sei lá, 1/1/2018. Quero ver tudo. Ele filtra, selecione os autorizados e você pode listar. Entendeu? Então, de um intervalo, de um dia específico, só do S1000, do 1000 até o 1020, o que você quiser. Aí você relaciona, tá? Ok? Bom, se nós viermos para a segunda fase, que são os eventos não periódicos, ou seja, onde a gente vai trabalhar com os vínculos, eu tenho aqui o registro preliminar, ou o cadastro preliminar, o 2200, que é o cadastro definitivo, e o 23 também, que é definitivo, porém é do sócio do autônomo, ok? Como eu estou em ambiente de homologação, qual que é a ideia do registro preliminar? O preliminar nós sabemos que deixa eu ficar em pé um pouquinho. Nós sabemos que nesse momento, né, o E-Social não está multando ninguém, felizmente. Ok,
Mas vamos pensar que nós já estamos em janeiro de 2020. Vamos lá, janeiro de 2020. Já concluímos todas as fases para as empresas do grupo 1, 2 e 3. Porque eu entendo que essa benevolência que o E-Social está tendo conosco, e tem que ter, até por conta dessas instabilidades, ela vai finalizar quando a gente concluir essa parte de faseamento, no caso aqui com o grupo 3. Ok. O que vai acontecer? Quando tudo estiver valendo, que a regra valeria ou vale para hoje, eu preciso, o nosso empregador, o nosso patrão, fala, olha, tem que admitir um empregado novo. Né? Beleza. Manda os dados, não é assim? Para a gente colocar tudo aqui, aí você envia, uma vez eles... Aí a gente a pessoa vai começar a trabalhar, beleza? Só que, às vezes eu não tenho todas as informações desse empregado. Não tenho. O cadastro preliminar é para que ele esteja na base do portal antes dele começar a trabalhar. Se o empregado começa a trabalhar no dia 3, então no dia 2 ele tem que estar autorizado. Perfeito? Ele tem que estar pelo menos um dia antes dele começar a trabalhar. Por quê? Porque se ele começa a trabalhar no dia 2, que seria hoje, e você envia o S2200, que é o cadastro da pessoa, do empregado, hoje, quer dizer, ele está sendo admitido no dia de hoje e foi enviado para o E-Social também hoje. Tem que chegar pelo menos um dia antes. Pelo menos. Ah, se eu mandar uma semana antes, tem problema? Não. Mas pelo menos um dia antes. Nesse contexto, Danilo, cadê o Danilo? Ou a Lúcia, a moça de amarelo quer falar, à sua esquerda. De amarelo. Então é o seguinte, qual que é o papel do registro preliminar? O preliminar, a gente vai mandar, inicialmente, só o nome, CPF, a data de nascimento e o PIS, né? O PIS, CPF, data de nascimento, eu acho que o PIS, é isso aí. Só isso. O restante a gente não manda, porque é o mínimo que você tem que ter. Aí ele entrou no portal e você atendeu esse pré-requisito. Ótimo. Quando você tiver o resto das informações, endereço, nome do pai, nome da mãe, seja lá o que for, né? O cargo, aí sim você vai enviar o S2200. Bom, se eu mandei o preliminar, até quando eu tenho que mandar o S2200? Antes de você enviar a folha, o cadastro tem que estar certinho. Então, se você fizer só o preliminar, ele não aceita. Não aceita, não vai aceitar. Então, o que eu faço? Tá. O que a gente faz? Eu quero que você entenda isso aqui rapidamente. Quando eu marco o preliminar, eu vou marcar. Ele está me dando uma mensagem aqui, tá? Ele está dizendo, ó, este evento, que é o 2190, admissão preliminar, só será permitido em ambiente de produção. É o seguinte, eu estou aqui testando, não estou? Para que eu vou fazer cadastro preliminar? Eu já mando o oficial, completo, tá? Mas se você estiver em ambiente de produção, aí você manda o preliminar, autorizou? Beleza, posso respirar, vamos correr atrás das informações do restante da documentação do empregado. Conseguiu, atualiza no sistema, ele vai estar relacionado aqui como autorizado, porque você mandou o preliminar, e você vai na sequência mandar quem? O S2200, que já vai com tudo. Perfeito? Já vai com tudo. Então, em homologação, eu não te dou essa possibilidade de fazer um registro preliminar. Tá? Só um minutinho, pode falar. Seguinte, amanhã no caso é 3. Se eu quiser admitir um funcionário hoje, colocar que a data de admissão dele é 3/4. Sem problema. E hoje no de produção. E eu já tenho todos os dados. Aí eu já posso fazer isso de uma vez. Tranquilo, normal. Então, pelo menos um dia antes, tá? Certo. Porque é aquela história que a gente sempre discute isso aqui. O nosso patrão fala, ó, admite o fulano com data do dia 1º, né? Hoje é dia 10. Pode fazer? O E-Social vai aceitar. Mas o que deve acontecer? A empresa vai ser multada. Por quê? Porque a gente está fazendo uma admissão posterior ao início da obrigação. E essa admissão, que eu no caso vou fazer amanhã, 3/4, eu já sou obrigada a enviar ou não? Porque tem aquele negócio do dia 10 para frente. Tá, a empresa é do grupo 3? É do Simples, isso. Então 3. Tá, ótima pergunta. Vamos pensar? Nós estamos finalizando a primeira fase, ok?
A segunda fase, que é o cadastro das pessoas, vamos dizer assim, começa dia 10 de abril, ok? E vai até que dia? A segunda fase. Você tem até 9 de julho para finalizar essa fase. Então, sei lá, você admitiu alguém no dia 11. Se você não mandou, você está no seu momento da segunda fase. Então, você tem até 9 de julho para enviar essa pessoa. Ah, mas chegou no dia 10. A partir do dia 10, aí sim. Quer dizer, você já começou a fase 3. A parte cadastral já tem que estar funcionando integralmente, entendeu? Então, a partir do início da terceira fase, aí sim essas admissões você tem que seguir essa regra a fundo, tá? Hoje, se você tentar enviar um empregado, eu quero crer que ele vai rejeitar. Por quê? Porque os empregados, segunda fase, isso é para quem está em produção, claro. Os empregados do grupo 3, que é a empresa do Simples, eu só posso enviar a partir do dia 10. Se eu envio antes, em produção, ele rejeita. Agora, em homologação, eu mando tudo quando quiser e como quiser, ok? 15 minutinhos para a gente tomar um café. Não? Espera aí. Espera aí, pessoal. Primeiro, o café não é só uma... Como chama? Um corajoso. Corajoso só, né? E segundo, eu falei para vocês aqui, eu errei, eu falei DIRF, não foi? Quem não apresentou a DIRF, né? A DIRF não, é GFIP, né? Quem não apresentou a GFIP, aquela coisa bem simplesinha, está pagando multa absurda, certo? Então, cuidado com isso, que esse danado vai aqui, vai substituir aquela danada também, né? E na substituição dela, você não mandou, quando for mandar já tem multa, tá? Então, um cafezinho ali, vamos voltar daqui 15 minutos, né?